Você sabe o que Sheldon, Raymond, Adam, Shaw, Temple, Tyson têm em comum? Hoje a gente vai falar de personagens do espectro autista na ficção. Se eles representam ou não quem somos. Você está em mais um episódio de Fractais. Eu sou Daniela Dutra e estou aqui com Ale Valverde. Tudo bom, Ale? E aí, Dani, tudo bom? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta. Tá tudo tranquilo aqui. E aí, Fê, como você tá? Tô animadíssimo com esse episódio, assim, apesar dessa chuva aqui, mas esse vai ser um episódio legal de falar. Oi pessoal, aqui é o Id e eu também tô super animado com esse episódio porque eu tenho várias questões com os filmes. Boa! Gente, aliás, eu queria começar falando, assim, não sei se vocês prestaram atenção, porque em duas coisas, né? Que eu só citei nomes em inglês. E dos 6 nomes que eu citei, que são personagens de filme, claramente estereotipados, né? Como dentro do espectro, só uma delas é mulher, e que, na verdade, a Temple é uma pessoa real, né, que foi retratada num filme que a Claire Danes fez maravilhosamente bem. Então, queria perguntar para vocês se vocês têm alguma referência de filme ou de personagem que vocês falam assim, putz, me identifiquei com esse cara por conta do comportamento do espectro, né? Por exemplo, eu super me identifico, por exemplo, com Sheldon e o seu sofá, que ele não quer deixar ninguém sentar, né? Que é aquela coisa, aqui eu só sento e só sou eu. Eu não quero, eu fico nervosa. E aí, gente? Cara, tô aqui pensando, começou bem com a pergunta, assim, tipo, eu tô pensando que eu não tô conseguindo me linkar a nenhum personagem muito específico, assim, sabe? Eu acho que eu não consigo me definir também tão específico com algumas coisas. Às vezes eu assisto um de esportes, tipo, eu me identifico com a pessoa com a dificuldade, assim, às vezes, tipo, não. E acho que a questão, né, tipo assim, quando você falou no início de todo mundo que é mais estereotipado que seja, assim, tipo, eu acho eles muito distantes de mim. Tipo assim, fora algum quesito do humor específico em relação a algum detalhe específico, como um personagem mais macro, eu não me vejo, assim, eu vejo, por exemplo, no seu caso, você com sofá, mas pelo que eu te conheço, assim, eu não consigo ver tanto Sheldon na sua amplitude em você. É verdade. É verdade. A parte do sofá. O resto, a inteligência, por exemplo, não é a mesma, inclusive, do Sheldon. E nem a dificuldade em se relacionar, né? Que ele tem, as questões muito literais de como é que ele enxerga. Para quem não sabe quem é Sheldon, Sheldon é o protagonista do Big Bang Theory, que é uma série, hoje, não sei, já passou na Sony, né? Tem várias temporadas, hoje não sei em que streaming ele está, mas tem até o Sheldon criança, que é o jovem Sheldon, né? Não sei. Esse eu ainda não assisti, mas ele é um personagem dentro do espectro com altas habilidades e bem peculiar. Mas eu me identifico muito com essa coisa do sofá dele. Que finalmente, sabe o que foi bacana, gente? Que finalmente eu pude assumir isso. Porque isso era velado. Eu não podia falar, cara, não senta aí, que aí é o meu lugar. Entende? Era muito velado. Agora, o Sheldon me libertou. Nossa, galera, eu vou falar um personagem aí, mas acho que ele vai ser meio polêmico, que é o Coringa. Eu sempre me identifiquei muito com o Coringa. Uma coisa interessante é Boa. que eu ficava meio assim de ver esse filme, porque muita gente falava pra mim, cara, esse cara lembra muito você nesse filme, não sei o que eu falei, pô, mas o cara é um psicopata, ele sai matando todo mundo. Como assim lembra eu? Né? Aí eu fui ver o filme e realmente eu me identifiquei muito, não com a questão de matar as outras pessoas, mas com a questão de se sentir o tempo inteiro debochado, sendo diminuído.
como se você tivesse dentro de você sempre a melhor das índoles com tudo, e o mundo ao seu redor sempre não queria te olhar como você realmente é. Sempre ia arranjar uma maneira, tipo, de colocar dentro da máquina, dessa máquina em que não tem como você ser diferente. Você tem que batalhar, você tem que sofrer pra conseguir ser bom naquilo. Tipo, sempre vai ter esse processinho pra tudo. E aí, quando eu vi o filme do Coringa, eu falei, nossa, realmente, eu me identifico com várias coisas disso, de me sentir à margem da sociedade, por aí vai. Mas aí eu fiquei pensando, pô, mas se as pessoas vieram me falar que eu lembro aquele personagem, por que ninguém depois me perguntou, tá tudo bem com você? Ninguém perguntou. Verdade. Alguém podia falar, e aí, você tá tranquilo? Como tá sua cabeça? Como estão seus ímpetos assassinos? Não é, exatamente, é o maior medo de perguntar. Vai que pergunta, bate um gatilho na hora que você tá perto da pessoa. Eu faria por telefone só. Quando você for pra Tailândia, a gente pergunta. Exato, vai estar bem longe. Mas, o personagem do Coringa, ele não é, como eu posso dizer, apresentado como um personagem neurodivergente ou autista claramente, assim. Ele é apresentado como uma pessoa marginal nesse sentido, marginalizada, né? A questão é essa, a identificação vai por aí, né? Você imagina mas a popularidade da marginalidade está exatamente nele enxergar um mundo de modo totalmente diferente. Então, tipo assim, tipo, não fazendo o diagnóstico dele claramente, mas apesar de ele não é um marginalizado normal. Ele, na verdade, é um marginalizado muito mais popular que os não marginalizados. Ele gera um público específico que atrai por aquele negócio. Então, tipo assim, eu não interpretaria ele, tipo assim, ele é marginalizado em relação à sociedade, só que ele não é marginalizado em relação ao meio. Pelo menos meu entendimento do filme foi um pouco diferente em relação a isso. Uhum. Mas a Dani trouxe uma questão que é bem interessante mesmo. A gente vê representações do grande cinema americano, claro, né, que tem mais dinheiro para produzir um monte de coisas, inclusive filmes com temática sobre pessoas neurodivergentes, embora nem todos pareça estar declarado isso, né? O Brasil, acho que eu não consigo pensar em nenhum filme com alguma personagem que seja... Nenhum Não, mesmo, eu me lembro de uma novela. O mais próximo seria O Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro. E talvez aquela novela que o maluco é esquizofrênico lá, o Bruno Gagliasso. Mas aí que tá, mas aí é uma outra questão, uma outra condição psiquiátrica, né? Não é exatamente a questão das neurodivergências. E altas habilidades, então, aí acho que aí só tem esses filmes que ficam falando do gênio, sei lá, das quantas, aí conta essa história. As altas habilidades dos brasileiros são os traficantes que dominam o coisa, são muito mais inteligentes que os outros e comandam todo mundo. Tipo, os grandes gênios do business. Do business brasileiro, que faz apresentação enviesada no cinema. Eu já ouvi o documentário do Mussum e eu diagnosticaria ele fácil, assim, tipo, pelos comentários dele, como ele estava vendo um mundo totalmente diferente de tudo, assim, para mim, e ele tá bem, ele faz o personagem do marginalizado, mas, tipo assim, cara, com muito viés. Mas só botar uma coisa, antes de entrar agora, Dani, a primeira pessoa, quando eu penso em pessoa superdotado às altas habilidades, é uma mulher criança que é a Lisa dos Simpsons. É a primeira personagem, tipo, muito específico que marca literalmente a minha infância inteira, é a Lisa dos Simpsons, sabe? Tipo assim, e é engraçado, verdade, assim. não pensei, pensei no... É a mais marcante ela. pra mim, porque eu assisti durante... Hoje, a única coisa que eu assisti por 10 anos e ainda assisto de vez em quando. Tipo assim, é um... Simpsons. Mas, será que a Mafalda também seria diagnosticada? Pô, Mafalda o Miguelito, né? Aquele amiguinho dela também que é meio TDAH, né? Meio disperso e tal, vai saber, né? Não, é TDAH é ótimo. Aquela do Snoopy é meio TDAH. Agora que você tá falando, então, aí a gente começa a rever essas coisas, dá vontade de repassar na peneira da neurodivergência e começar a diagnosticar todo mundo. Essa questão das altas habilidades, claramente vários artistas, ainda mais aqui no Brasil, artistas do tamanho que a gente tem, assim, são claramente altas habilidades. Assim, quem duvida que o Chico Buarque seja altas habilidades, que a Maria Bethânia seja altas habilidades? Eu assisti um documentário dela, que acho que tá na Globo, alguma coisa assim. E assim, claramente ela se descrevendo, assim, a maneira como ela é dura com ela mesma, autoexigente, a potência que ela tem,
o trabalho artístico dela, ela vai falando da inteligência dela, da facilidade de aprendizado. Aí você olha e fala assim, gente, ela é altas habilidades e ninguém reconheceu ainda, assim. E é curioso porque isso não fica dito e a gente não se vê representado e a gente fica sem essa... a gente fica vivendo uma espécie de solidão também nesse sentido, e fala assim, nossa, que é aquela pessoa que é gênio e tal, e fica essa ideia meio romântica, meio cafona do que significa essa figura genial e tal, e a gente não consegue se identificar com pessoas que vivem o cotidiano que a gente tem que atravessar. Essa que acho que é a dificuldade que não se vê representado no cinema, não são os grandes feitos dos gênios, é o cotidiano, é a vida comezinha, é como a gente tem que lidar com essa questão de ser rejeitado, de ser rechaçado, de não conseguir se colocar com naturalidade. Por exemplo, a questão das dificuldades de sociabilização, o que eu lembro de dois filmes assim muito claramente me mostra assim essa questão, o Rain Man, né, com o Dustin Hoffman, e o Forrest Gump. Forrest Esqueci o nome Gump, eu lá esqueci. Tom o Forrest Hanks. Gump do Tom Eu Hanks. assisti o Rayman ontem, novamente, por conta do episódio. Eu falei, vou assistir, porque eu assisti no lançamento. Para quem não sabe, Rayman é um filme com o Dustin Hoffman e o Tom Cruise, de 1988. Ô, Né? Dani, Então, você é acha que eu um dos pareço o Dustin primeiros Hoffman? filmes. Todo mundo fala que eu Versão pareço ruivo. o Dustin Hoffman. Não, você é Eu muito acho que mais nada a ver. bonito que o Dustin Hoffman, né? Lisonjeado, eu acho ele mó gato. Muito mais, mas... E muito mais alto, até onde eu me lembro. Mas, enfim. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui é bem esse estereótipo, né? Óbvio que a ficção, ela é produto, né, cultural nosso, enfim, contemporâneo do momento que a gente está vivendo. Mas, quando você pega um filme de 1988 que retrata um cara que ele tem uma síndrome que seria em altas habilidades, mas tem um outro nome que é savant, uma coisa assim. É o nome antigo, savant, Né? que significa Um nome sapiente em antigo francês. É uma maneira... para algumas coisas. E assim, é bem estereotipado. E, ao mesmo tempo, demonstra uma coisa, por exemplo, o jeito como o Tom Cruise o trata no início, talvez hoje, com toda a moralidade que a nossa sociedade construiu agora dentro de diversidade e etc., não seja mais retratada daquela forma. Né? Porque ele, tipo, judiava do cara. Judiava já é um outro problema dessa palavra, desculpa, gente. Ele tornava a vida do irmão bem difícil. E parece que isso meio que não mudou, que o retrato, que é a questão que a gente tem agora, são dos extremos. Né? Ou ele está lá em altas habilidades, como é o caso do Raymond, do Shandor, da Temple, enfim, ou ele retrata alguém com bastante dificuldade, né? Não funcional, às vezes, principalmente crianças. Eu fui buscar o primeiro filme que eu assisti, eu falei para vocês, né? Que ele marcou muito a minha vida, não sei porquê, mas eu lembro que chama Meu Filho, Meu Mundo. É um filme de 1979. Eu fui ver, que é um menininho que é diagnosticado com autismo. E ele é daqueles que não falam, não interagem e tal. Então fica nessa coisa, né? Assim, ou completamente não funcional ou super gênio. Mas eu acho, Dani, tem um ponto de filme, né, que a gente não vai assistir um filme de pessoas, tipo, literalmente comuns, que é 99% das pessoas, e não fazem nada. Então Não, mas poderia ser um personagem, assim, fazendo mas alguma se é o coisa muito personagem, legal. mas a gente nem vai lembrar tanto se é o personagem que é a pessoa, tipo, normal, sabe? A maioria dos filmes, até a pessoa normal tem um quê de exagerado para, tipo, tanto que todos esses personagens que você tá falando e que te chamaram a atenção, ele é o exagerado a mais, assim, tipo assim, fora isso. Eu pensei, até em documentários, eu pensei em vários outros, assim, todos são muito exagerados, assim, eu pensei no Amadeus, que mostra lá, tipo assim, gênio, e aí a bagunça que o Mozart faz.
E que provavelmente devia ser altas habilidades, sem dúvida, né? Assim, vem junto do resto do quadro clínico. A pessoa não é só super potente, a pessoa tem todas as outras características que não ficam reveladas. A maioria desses casos, assim, é parte complicada, porque, tipo assim, a gente ama eles devido ao sucesso e à fama que eles Uhum, tiveram depois. Se eles não tivessem tido essa fama e sucesso que tiveram, seria só um estranho. E um estranho uhum, e 90% é só um estranho, sabe? São o uhum. 1% que fica um Não, grande sucesso. Não total. tem. Fala. Eu ia falar até pro Id fazer, eu vou dar o pulo pro Id. Que é a Elis Regina, no documentário, tipo, dela, que até a questão dela, tipo, ela como mãe, que ela não queria se ver como mãe e tudo mais assim, essa visão dela em relação ao mundo e às outras pessoas, em relação a ela mesma. E todas as coisas que aconteceram. Mas aí o sucesso dela faz a gente, tipo, não apagar, mas, tipo assim, diminuir a importância de todos esses outros detalhes para valorizar a característica que a gente admira na pessoa. Ah, e a Elis Eu acho no. que. Ah, fala aí, Id, depois eu comento da Elis. Não, eu só ia falar que a grande questão com tudo isso, ouvindo você falar do documentário da Maria Bethânia e todas as coisas que a gente vai citando, é que, pra mim, eu pessoalmente só fico mais revoltado. Eu só fico pensando, caramba, então quer dizer que aquilo que me oprime, que eu tenho muita raiva, que é a sociedade que a gente vive, que faz eu me auto-julgar, que faz eu olhar pra mim mesmo e achar que eu não sou capaz de nada, de que eu mudo muito rápido, de que, enfim, várias coisas que eu imagino que vocês já se colocaram em questão muitas vezes. Essa mesma coisa que me oprime, eu tenho que ser um ícone nesse meio para ser aceito como eu sou. Ou seja, só é legal ser diferente quando você é a Maria Bethânia. Porque se a Maria Bethânia não fosse a Maria Bethânia, se ela não tivesse sucesso, ela ia ser só mais uma tia louca que canta umas músicas e enche o saco com umas ideias diferentes. Entendeu? Que é muitas vezes o personagem que eu sou. Só o doidão que tem uma opinião diferente. Mas quem é você para falar isso? O que você alcançou meritocraticamente? Né? Isso é muito revoltante, cara. E nesse lugar eu volto o personagem do Coringa. Começa a te dar uma raiva social da existência, né? Como se, tipo, no personagem dele, acho que ele passa muito por isso, que ele se sente que ele consegue fazer exatamente que nem aquele cara do apresentador da TV, porém é Não isso, é tipo, ele nunca reconhecido, né? É. não é reconhecido e sempre é justamente Uhum, esculachado e por aí vai. uhum, É um cara que tem muito pra dizer, muita coisa legal pra falar. uhum. E quantas pessoas não passam por isso, né? Em relação ao filme do Rayman e o Forrest Gump, é, esse retrato que fica da dificuldade de sociabilização invisibilizou a minha capacidade de enxergar a minha dificuldade de sociabilização, que não tem a ver com começar a me relacionar, com saber interagir no início de uma relação. A minha dificuldade tem a ver em sustentar a relação ao longo do tempo. De ser muito ruim à distância, de não ser muito bom em ligação telefônica, em conversa por e-mail, em tentar sustentar a relação depois que eu saio do cenário onde aquela amizade começou. Então é aquela história, né? Sai do primário pro ginásio, perco os amigos do primário. Sai do ginásio pro colegial, perco os amigos do ginásio. Sai do colegial pra faculdade, eu perco os amigos do colegial. Saio da faculdade pro mundo do trabalho, perco os amigos da faculdade. E aí, ao longo da vida, agora com 44 anos, eu falo, nossa, não sobrou quase nenhum amigo por causa disso, eu tenho essa dificuldade. Isso não ficou retratado em nenhum filme, porque as pessoas sempre retratam a dificuldade de sociabilização como uma impossibilidade da interação social no primeiro momento. E eu tenho dificuldade da sustentação dessa relação depois. Então isso já não está retratado. Em relação a Elis Regina, eu lembro daquele programa da TV Cultura, o Ensaio, e é incrível, eu assisti esse ensaio da Elis Regina em looping, acho que foi uma das coisas que eu mais assisti, assim, de produto audiovisual, sei lá, devo ter assistido mais de 30 vezes, e é muito interessante de lembrar agora como ela fica fazendo fidgeting, assim, né, o tempo inteiro ela tá mexendo nos balão gandãs dela, no colarzinho, fumando, fazendo steaming o tempo inteiro, e fora o controle vocal dela que é monstruoso, assim, e é interessante a gente lembrar para as pessoas que as altas habilidades também se manifestam como altas habilidades físicas, controle motor e controle das cordas vocais, da musculatura do pescoço, que faz com que a gente consiga ter essa modulação da voz, que o Id mesmo, quando a gente ouve as músicas dele, você percebe essa clareza, essa fineza desse controle. E isso Eu serve para nunca vou todas as conseguir ver isso, atividades cara. físicas. Ah, dá para Nunca. perceber, Id, que Nunca, sua eu não voz é... consigo. Essa é a parada, eu não consigo. Te juro, não Então, é, é não quero desmorfia. confete, mesmo. É pesado, galera. E isso vem muito do que disso que eu tô falando. De, tipo, de uma sociedade que é pautada pelos grandes méritos. Então, tipo, como eu não atingi um grande mérito na música, e como eu fiz várias outras coisas na minha vida, eu sou mergulhador e faço série de outras coisas, isso não é retratado nos filmes. Muitas vezes eu penso, é impossível
que eu seja isso pra você. É Porque você teria que ser impossível. genial numa Exato, região só da porque sua existência, né? Não em todas exatamente, as. porque os outros são Mas aí 100. que tá. Aí tem a definição, e acontece isso muito na minha vida, tem definição do que os outros próximos vislumbram em relação ao sucesso em relação a mim, e o que eu vislumbro de sucesso em relação a, tipo assim, eu nunca vou ser, como você nunca vai, aí pode ser que aconteça, mas uma Elis Regina e tudo mais. Às vezes falta um momento de sorte de alguém achar sua música e de repente ser viralizado do nada e você ficou sucesso em uma semana. Porque às vezes é isso, muitos desses casos é isso. Mas, por exemplo, quando eu dou aula, quando eu tô, tipo, até no podcast, tipo assim, as pessoas têm uma imagem de mim, assim, caramba, Felipe, muito sucesso, cara, é uma honra ter você aqui e tudo mais assim. Só que eu não consigo até, tipo, Nossa, onde com eu certeza. gostaria de estar e onde eu me vislumbro versus a realidade, como eu me vejo, como algumas pessoas me vejam, é totalmente diferente. Então, até essa definição de sucesso tem muitas visões. Por isso que quando uma pessoa, eu dou aula, a pessoa fala, cara, foi muito legal te ouvir, assim, foi uma honra ouvir você. Eu falo, caralho, uma honra me ouvir, sabe? A maioria das vezes eu não consigo alguém para almoçar. Então, tipo, Muito bom. tipo, tipo, e aí, cara, essa pessoa tem uma honra, faria tudo pra me ouvir. Eu ligo pra vários amigos, a maioria fala, cara, não consigo sair hoje. Vai tipo, cara, sabe? Mas é muito uma coisa do diagnóstico, e aí, tipo, sem mudar de assunto, foi uma coisa que mudou pra mim. Eu falei, cara, tipo, eu só quero encontrar quem eu quero e foda-se, sabe? Não preciso correr atrás tanto de todo mundo e chamar atenção pra todo mundo, que é uma coisa que me fez bem em alguns aspectos, mas eu tenho o mesmo problema do Alê. Eu faço muitos colegas, eu tenho alguns amigos da vida toda, mas eu tenho dificuldade de gerar alguma amizade muito forte, tipo, para viagem e tudo mais. Nem a nossa viagem de nós quatro a gente conseguiu até agora. Então, tipo assim, os quatro com o mesmo Exato. problema aqui. E eu queria também trazer atenção para uma outra área de produção cultural, vamos falar assim, que não é só o audiovisual, então a música, o cinema e tal, que é a literatura, e isso se fala menos ainda e as artes plásticas. Quantas vezes eu assisti aula dizendo, o Van Gogh, será que ele é esquizofrênico ou bipolar e não sei o quê? Hoje eu tenho certeza que o Van Gogh era neurodivergente. Acho que até, talvez oficialmente, já tenham dado esse diagnóstico para ele, já tenham mudado. A quantidade de escritores que eu olho e falo, caramba, de filósofos que eu li assim e falo, nossa, agora eu tô olhando assim, eu vou citar dois aqui para ser bem, não três, para ser bem rápido assim. Um é o Aristóteles, que dava aula em pé, porque ele não conseguia ficar sentado, ele percebia que se movimentando ele pensava melhor, e fora que o cara é um monstro que começou todas as ciências e sabia categorizar tudo, e tinha aquele olhar que ele ficava dissecando, é claro que ele era neurodivergente, assim, que ele era autista e altas habilidades. Passava o dia estudando com uma bola de ferro na mão, que a hora que ele adormecesse, deixava cair, para ele acordar com barulho e continuar estudando, para ver o nível do hiperfoco que ele fazia. O outro é o Kant, que era tão psicorrígido, tinha tanta rigidez cognitiva, que as pessoas da cidade dele pautavam a hora do relógio segundo o momento que ele passava na frente na calçada. Falava, o Kant tá passando aqui, é 3h04, porque era tão metódico que as pessoas ajustavam o relógio da cidade de acordo com os passeios que ele fazia. E o terceiro, que é o que eu mais estudei, que foi a figura que me inspirou a fazer meu mestrado e tal, que é o Heidegger. E se você lê a teoria heideggeriana, ele está só de um outro jeito dizendo do autismo dele. Inclusive as palavras que ele usa falam disso. Assim. Eu estou me lembrando de uma muito conhecida, que é Stimmung, em alemão, que aí não dá para não ouvir a palavra stimming, assim, que é essa coisa da hiperexcitação e da necessidade de autoestimulação, essa vibração que a gente está o tempo inteiro no nosso estado basal. E que ele tematizava isso, só que ele tematizava isso antes de ter esse nome, esse reconhecimento e tal. Então, mesmo esse esforço de ficar fazendo essa autocompreensão e tudo mais desses grandes autores, sejam os filósofos, sejam os escritores, e aí escritor me vem, por exemplo, claramente, acho que ninguém vai duvidar que ele seja altas habilidades, que é o Guimarães Rosa, que eu acho que ele falava 7 línguas. Para começar, você já olha isso e fala, bom, beleza. E o Guimarães Rosa me dava um prazer absurdo de ler, assim, porque o modo como ele construía as frases dele, os pensamentos dele, eu falava, uau, finalmente alguém conseguiu me estimular do jeito que eu gosto, assim, de falar, meu, isso aqui é incrível. E é isso. Ale, Só que ele fala 7 línguas mais a dele, né? é 8, então. Porque a dele é outra. A língua do Guimarães, né? O guimaranês, né? Que é maravilhoso e tal. E toda essa questão dos neologismos e tudo mais. Então, só que o fato justamente dessas pessoas não estarem reconhecidas
nesse lugar, também tira da gente a possibilidade da gente encontrar essa familiaridade. E eu ficava vivendo no meu silêncio uma coisa do tipo, nossa, cara, parece que esse cara é da minha família, parece que, sabe assim, é uma identificação muito intensa, eu ficava extremamente Muito apaixonado intensa. por essas Demais. pessoas. Não, era visceral, assim. Pra mim, eu Eu tinha que sei o que é Guimarães isso. Rosa e o Saramago eram os meus pais, assim, espirituais. Eu falava, cara, era muita proximidade do jeito de ver o mundo, de pensar, de sentir. E aí, como não tinha essa nomenclatura, ficava parecendo uma bizarrice minha, que eu gostava demais desses autores, eu era apaixonado demais, a hiperfixação afetiva que eu poderia fazer e tal. E eu acho que isso nos é tirado mesmo, a gente não poder identificar as pessoas, não poder falar, nossa, nós fazemos parte dessa comunidade, a gente pode se identificar aí com tranquilidade, sem nenhuma soberba, sem nenhuma... Mas só por uma questão de falar, nossa, eu posso existir como essas pessoas puderam, não sei o que eu vou produzir ainda, porque a gente pode viver eclipsado pelo poder dessas pessoas, pela potência do que elas já fizeram, por tudo aquilo que elas já estabeleceram, mas a gente tem nosso percurso, como você tem o seu, Id. Talvez você seja descoberto, talvez não, em vida ou depois, X. Mas você Eu segue acho que não. fazendo, acho que a ideia é essa. É que, na real, o fazer em si, na verdade, é algo inevitável, né? É como, tipo, é isso. A partir do momento que eu parar de fazer qualquer coisa, é que eu decidi morrer. Essa é a realidade. Eu, tipo, não vejo mais sentido em viver. E aí, seja o que for, mas é que é muito difícil, cara. Mas, trazendo pra ideia dos filmes, essa coisa... eu lembro que no episódio do suicídio, a gente falou muito sobre os estereótipos e como a nossa vida, muitas vezes, é muito mais... Como eu posso dizer? Tem muito mais detalhes, muito mais coisas estão acontecendo do que aquele simples clímax. E como que a gente, muitas vezes, por não ter uma referência para se apegar, acaba indo buscar em filmes, e muitas vezes acaba se frustrando também, porque os filmes te fornecem uma reação rápida, né? Um personagem que acontece ali no intervalo de 2 horas, vive alguns clímax, porém, na nossa vida a gente está vivendo isso a cada, talvez, 1 hora, momento de extrema intensidade. E como se relacionar com o mundo, como se conectar com o mundo que não está dando pra gente o que a gente realmente precisa. Que eu diria que é a... Vamos colocar o filme como a cereja do bolo e a vida como ela realmente é a massa, né? A real substância que está ali por trás, que realmente vai sustentar aquela cereja que dá o tom do negócio, mas sem a massa não tem sentido a cereja. É legal você estar trazendo isso e me faz pensar numa frase do Hitchcock. Eu não sei exatamente como ela era, mas era mais ou menos essa ideia de que o filme, o cinema, ele é a vida sem os tempos mortos. É essa coisa de juntar numa história de 1 hora e meia, 2 horas, só os eventos ali importantes para aquela narrativa, para você atingir aquele clímax e produzir aquele efeito na pessoa, era mais ou menos esse o conceito, assim. Só que bem você falou, assim, a nossa vida, os nossos tempos mortos, entre aspas, não são. A gente está o tempo inteiro confabulando tanta coisa, pensando tanta coisa, se dando ao clímax de tanta coisa, que a gente não vê nem isso representado, porque praticamente não tem isso, assim. Eu tenho muita dificuldade de entender o que é tédio, o que é ficar parado horas sem fazer nada, tal, porque eu não consigo. É quase como se não houvesse tempo morto, e eu posso atingir um estado de clímax e de deslumbramento com alguma coisa, às vezes sei lá, na janela do metrô, vejo uma árvore ali resplandecente, aquilo me faz pensar em um monte de coisas, sei lá, a semelhança das árvores com os neurônios, o fato de que os raios de Zeus têm a mesma forma geométrica dos neurônios das árvores, de um monte de coisa, e fico, e aí aquilo cai como um insight pra mim. Só que como é que eu vou representar isso num cinema? Fala assim, cara, esse cara aqui fica vivendo o tempo inteiro esse monte de espasmo intelectual. Sabe uma coisa que daria para representar? E eu vivi essa semana, é a minha filha de 2 anos no carro viajando, que é tipo assim, olha, olha, papai! Aí, tipo, é um prédio, sabe? Olha! Aí, tipo assim, incrível, assim, aí vê um grafite. Cara, aquela roda gigante que tem em São Paulo, cara, ficou louca, e ela chamava todo mundo, cara, daquele jeito assim, cara, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Tipo, assim, olha aquilo ali, tipo assim, coisa mais incrível. E aí a Olivia não olhava de 5 anos, ela, olha, olha, olha. Tipo assim, aí eu falei, cara, pra que levar ela pra Disney, cara? Tipo, é só levar ela pra dar uma volta de No carro. Marginal Pinheiro, Aí tá ela, tudo certo. exatamente. E ela teve esse negócio, tipo assim, isso que você teve, assim, eu vi dela, assim, e é incrível a criança, essa fase. E eu acho até triste que com o tempo a gente vai diminuindo, porque tudo bem, as coisas passam a ser comuns, assim, a gente perde essa primeira vez de muitas coisas na vida, mas é muito legal ver, sabe? Tipo, E a gente é vai uma acumulando um coisa. monte de julgamento, né, Fê? Você não quer mais ser o bobo que Mas fica não acho que deslumbrado por somente o tudo. julgamento, eu acho que depois que você. É a teoria, tipo, da.
tipo na vaca na estrada, quando você vê viajando, aí você vê um monte de vaquinha na estrada, você vai ficar muito feliz quando você era criança. Caramba, vaquinha, tudo mais. Aí se você fez a mesma vaca, tipo, a vaquinha não mais, é mais importante assim. Tem que ter uma vaca bem diferente. É tipo assim, o novo, quanto mais a gente vive, mais difícil achar o novo, entendeu? Então o deslumbramento fica um pouco mais diferente. Tipo, você agora vai voltar a ser uma criança de 2 anos dando a volta no mundo. Porque quando eu viajo para um país novo, eu vejo o novo várias vezes volto a me deslumbrar felizmente. Sim. Tipo assim. É o lado triste da rotina, que a gente vai diminuindo o nosso deslumbre de ver coisa nova. Ao mesmo tempo, eu vou trazer uma história minha sobre deslumbres em rotinas, e que seriam exatamente aquelas coisas que são completamente contraditórias do que é um clímax num filme. Todo dia, quando eu ia pra escola de música, eu descia no metrô Sumaré e saía pelo escadão dele, aquele que sai na Avenida do Cemitério. E, cara, aquela era a minha cena favorita do dia. Eu contava, eu ficava esperando, é agora. Eu vou ver o lugar mais bonito que existe, que é a saída do escadão. E eu saí olhando, assim, cara, e cada hora eu pensava na trilha sonora, e todo dia era um negócio diferente. Ah, enfim, não sei, Isso eu acho é que inspiração para um disco, hein, Id? o Né, escadão não. da Sumaré. É, pois é. Disco. Fala disco ainda? Olha, eu falo desse Ousado? disco sim, eu falo bastante disco. Agora, o Alê, outra coisa é o seguinte: quase a gente não vê retratada mulher Uhum. dentro do Sim. espectro, né? Eu não me lembrei, e todas as coisas, mesmo nas séries, todos são homens. Todos são homens. E talvez a questão de você, das nuances, né, da representatividade das questões do espectro em mulher, seja muito mais difícil ainda. Porque falando, eu fui buscar um dado assim dessa questão de onde a gente, aí, Ale, você que sabe mais até pode corrigir se estiver errado, que foi em 1981 que a Lorna Wing trouxe esse conceito de espectro, né? Que foi Nossa, eu não vou saber dizer. Uhum. então isso eu pesquisei. E o caso, aí eu li o que tá até naquele livro, que aliás maravilhoso, que o Alexandre me indicou, chamado Outra Sintonia, que é o caso 1 do autismo, que é o Donald Triplett, morreu agora, esse ano, com 89 anos. Uhum. E ele não era altas habilidades, né? Uhum. Mas é assim, é tudo muito recente. Uhum. E a questão do feminino dentro disso, acho que ainda não chegou nessa maturidade de poder ser claramente representado. Dani, tem uma outra questão que características autísticas de mulheres do tipo não sustentar o olhar e olhar para baixo quando é observada. Ah, isso é recato, é educação, é uma mulher fina. A hipersensibilidade sensorial, tátil, nossa, ela não gosta de ser tocada. Nossa, que bom que ela tem pudor, que bom que ela é sensível. A hipersensibilidade, a dificuldade de controle de regulação de temperatura. Ah, é uma mulher fina, uma mulher que não está acostumada aos calores, essas coisas todas. Ah, uma mulher que tem dificuldade para se comunicar. Nossa, como ela é delicada, como ela é sutil. Então, assim, essas características elas podem ser valorizadas como características de uma mulher ideal e invisibiliza a mulher autista nesse sentido, porque são prezadas como essa questão do recato, da timidez e de uma ideia que se faz de um feminino que invisibiliza essas mulheres. E então elas ficam mesmo. Assim, eu já ouvi de profissionais assim relatórios dizendo que aquela paciente lá que eu estava suspeitando que era autista não era porque ela tinha namorado. Aí você fala, oi? Como assim? As pessoas. Aí você fala assim, ah, não, se você tem namorado, então você não é Um autista. Eu falo médico assim, falou gente, isso. Ele não, falou, você tem namorado, então você neuropsicólogo. não pode. As Sério? pessoas ouvem as pessoas ouvem todo tipo de atrocidade. Já tem paciente minha, de sexo feminino, que o cara ensinou pra ela ser muito bonita pra ser autista. Como se autista fosse assim, tipo, é uma mulher feia que fica ali no cantinho dela sofrendo o resto da vida porque é feia. As pessoas têm as ideias mais estapafúrdias, mais sem noção do que significa neurodivergência. Tem Sério? de, opa, vamos lá. Que isso, galera? É Tem exatamente. todo tipo de tosquice. Mas esses personagens que a gente vê, mesmo que ele é um ator bonito, ele tem trejeitos e tudo que para a sociedade fica estranho. Então, mesmo que ele Uhum, seja bonito, ele pode ser um bonito estranho, assim. E uhum, tipo assim, até você pega o Tom Hanks em Forrest Gump, o tipo de corte todo, é tipo, até
intensifica a estranheza dele, em algum caso, sabe assim. Uhum. Do Big Bang Theory eu acho menos, assim. Eu acho o do Big Bang Theory, do Sheldon, que a Dani falou, é um dos poucos seriados que eu vi que ele mudou o storytelling, incluindo um monte de personagens totalmente diferentes dos personagens iniciais, que são as mulheres, basicamente, que entrou várias mulheres nesse meio, e ele não se perdeu. A maioria dos seriados que eu vejo que trazem uma reviravolta no quesito a base inicial ali, sempre se perde e o público para de gostar e tudo. Esse não, eu achei incrível, porque se você pegar todos os estereótipos assim e os preconceitos, quando bota quatro mulheres super inteligentes versus aquele mundo, eu fico. Não, quando entrou, eu falei, cara, o público original vai odiar essa mudança. Tipo, não é isso que eles querem ver. E encaixou. Então, tipo, cara, é incrível que eles conseguiram. Até a definição de mulher inteligente no meio e o controle feminino. Tem alguns estereótipos forçados ali, mas eu acho incrível eles terem mantido sucesso apesar disso. E voltando a essa questão da representatividade também, Dani, não é só as mulheres que não estão representadas, né? As mulheres pretas, as pessoas pretas de um modo geral, tem uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem entender que o autismo não é uma questão de meninos brancos, assim, que isso daí é uma questão universal. Então, e aí se a gente for pegar a literatura, as mulheres até pouco tempo atrás sequer podiam publicar, até um século atrás, tinham que publicar com o nome de homem. Quantas artistas plásticas mulheres até o século XX a gente conhece? Simplesmente nem sequer podiam manifestar esse tipo de aptidão. E a outra coisa também são esses artistas que provavelmente nas suas crises de melt, de shut, de burnout autístico, ficavam muito adoecidas e aí e aquela pessoa esquizofrênica e tudo mais. Então tem sempre essas peixas, né? Sempre esses rótulos, sempre essas dificuldades. Então a outra grande parcela da população neurodivergente, isso aqui é um dado super interessante, 70% da população neurodivergente é não heterossexual, não heteronormativa. Então, 70%, 7 a cada 10 pessoas neurodivergentes vão ou ser pessoas não binárias, ou pessoas trans, ou pessoas homossexuais, ou pessoas bissexuais. São pessoas que não estão dentro da norma vigente ali, né? Heteronormativa vigente. Então, isso é super interessante também, super importante. Será que as pessoas fazem o caminho inverso quando estão lidando com um paciente que começou a falar da sua diferença ali em relação à questão da sua identidade, da sua orientação, da expressão da sua sexualidade? A pessoa faz a pergunta assim, puxa, será que essa pessoa também é neurodivergente? Será que a diversidade da conduta, da vida sexual dessa pessoa também condiz com uma diversidade do funcionamento neurológico dela? As pessoas não fazem essa pergunta, mas deveriam fazer. E também isso está muito pouco representado. Estou lembrando de um filme aqui, que é daquele matemático americano que fez a teoria dos jogos, eu não me lembro agora, que aí comentam muito rapidamente que ele era gay lá no finalzinho, alguma coisa assim, e contam a história como se ele fosse um paciente esquizofrênico. O jogo da imitação, que é o cara da Segunda Guerra, porque tem isso, ele realmente meio que se mata, ele era gay e é essa treta. O Turing o Turing, que é o pai da computação, era gay. Esse é Uma Mente Brilhante. A outra, isso, Uma Mente Brilhante, exatamente. Então, mas aí que tá. Mas também não fica claro que a pessoa é neurodiversa, que é neurodivergente, perdão, neurodiversos somos todos. E aí, de novo, isso, assim, como isso não fica apontado, a gente não consegue se identificar. A gente não consegue falar, pô, esse cara aqui disse pra mim alguma coisa. Aí fica a gente fica vendo a crise da pessoa, porque quase sempre mostram a crise, mostram a dificuldade, também mostram ali o arrebatamento, o que a pessoa conseguiu fazer. Só que a gente fica com essa questão de não conseguir identificar o cotidiano daquela pessoa, a vida comum, a vida comezinha, a vida do dia a dia, que é o que a gente fica vivendo na constância dos nossos dias cheios de tempos, entre aspas, mortos. E isso também dificulta o nosso olhar sobre nós mesmos. Considerando que a neurodivergência, eu vejo antes de qualquer coisa como uma questão de identidade, da gente poder se reconhecer, da gente poder se autonomiar, da gente poder fazer sim o nosso autodiagnóstico. Só que para a gente poder fazer esse reconhecimento, já que isso não é uma doença, é uma condição, a gente precisa ter acesso a essas narrativas, a gente precisa ter acesso a essas histórias, a gente precisa que essas histórias nomeiem, e ainda mais a nossa necessidade de retidão e de clareza e de apontamento linear ali para as coisas, senão a gente vai ficar ali, desbaratinado, sem saber o que está acontecendo. A gente está na fase final do debate, assim, eu estava pensando muito, que eu acho que eu já falei no episódio, assim, mas é tipo,
em livros infantis e tudo mais que não são tão estereotipados. Falando isso, meu livro tá nascendo, depois eu aviso para todo mundo Eba. aqui. Irado, eu quero estar no Ah, dia do boa. parto. O nosso livro em conjunto todo ainda tá esperando o toque final. A última. A gente, pelo amor de Deus, eu já fiz. Vocês querem que eu arremate a última frase? Então, tudo bem, eu vou procurar. Manda lá e vê Eu o que posso eles fazer falam. a senão capa, a eu gente posso mexe fazer a depois. capa. Eu vou mandar para Boa. algumas editoras e ver o que acontece. Já tô no meu segundo livro. Mas é tipo Marcelo Marmelo Martelo, que pra mim, cara, se você quer um personagem que me define de criança, era esse, que é tipo, eu não gostava do nome das coisas, achava super estranho, que, tipo, porque cadeira se chamava cadeira e tudo mais. Então, tipo, aquele ali, quando a Dani fez a primeira pergunta, eu fiquei pensando se tinha algum personagem que era pra mim era esse. Tipo, era muito esse. Eu acho que vai virar. Eu acho que eles iam lançar mais coisas sobre Vai esse ter uma tema. série. Vai ter uma série. Então, pra mim, é esse. E é criança, sabe? Tipo assim, é nessa fase da criança estranha, do pai tendo dificuldade de lidar com a criança que não quer o normal, sabe? E as dificuldades em relação a isso. Eu tive uma conversa com um cara aqui no trabalho que falou que estava muito nervoso, queria voltar para casa, porque ontem, no dia anterior, ele tinha brigado com o filho, porque o filho, durante o futebol, parava para, tipo, ver planta e se apagava. Aí eu falei, cara, eu era exatamente essa pessoa. Tipo, meu pai ficava muito bravo comigo, que durante o jogo eu apagava, assim, e, tipo, havia alguma coisa interessante no meio e eu apagava, e meu pai ficava gritando comigo, cara, volta pro Fazer um jogo. shutdown imediato. Tipo, tipo, cara, nem era shutdown, eu tava realmente vendo alguma coisa interessante, tipo, sei lá, eu era muito pequeno. E meu pai é mais pragmático, todo meu pai, tipo, ele queria me ensinar a chutar com a direita e com a esquerda, e eu não sabia nem andar direito, ele já tinha um objetivo grande pra mim, entendeu? Então, tipo, pro meu pai, tipo, tinha algumas coisas, e isso, assim, e eu me vejo muito no meu pai nesse quesito, que eu quero que a minha filha sempre seja. Ela começa a gostar de dançar, eu começo a botar tudo pra ela. E, tipo assim, essa visão de filho-herói, na verdade, nesse quesito, assim, a gente sempre achar, querer desenvolver. E às vezes, cara, tipo, normal, sabe? Tipo, mas eu acho que de personagem seria esse, assim, meu final que vai virar uma série, mas seria o meu. E é engraçado que pra mim, até quando eu penso nos meus filmes favoritos, livros favoritos, eu tenho um viés nostálgico muito forte nessas coisas, assim, mais do que, tipo, meu livro ou filme favorito do momento. Eu não tenho personagem. Eu falei do Sheldon específico da cadeira, mas assim, eu não tô me lembrando de uma personagem que vai assim, putz, essa personagem me representa muito, assim, né? Dentro de algumas questões. Bom, eu me identifico com muita gente, né? Mas enfim. Puxando no tema de cinema, acho que tem um diretor que eu acho que quem tá assistindo, vale muito assistir o trabalho, que conversa muito sobre neurodivergência, com certeza, que é o Wes Anderson. Ele que dirigiu Grande Hotel Budapeste e vários outros filmes. Eu sou um grande fã dele. E ele é muito interessante porque ele vai trazer uma coisa desse extremo perfeccionismo estético da imagem, né? Para causar a ideia de que os personagens são como bonecos dentro de uma casa de bonecas, que é extremamente perfeita e simétrica. E por isso que eles vivem, tipo, dramas muito intensos, como pessoas se matando e por aí vai, e meio que respondem sempre de uma maneira meio apática, né? Meio tipo, pô, cara, isso aí é muito sério pra você estar reagindo desse jeito. Mas dentro daquele contexto não parece estranho. E é um lugar onde eu me identifico muito, porque eu falo, nossa, eu me vejo fazendo isso, eu me vejo escapando nas perfeições estéticas do mundo para justificar a maneira que eu vejo crises que para as pessoas são um tsunami, para mim é uma ondinha, entendeu? E vice-versa. Galera, vamos terminar que eu tenho Maravilha. 3 minutos. Exatamente. Glória a Deus. Tá ótimo, pessoal. Um grande abraço pra todo mundo. Um beijo, gente. Beijo. A gente vai deixar umas dicas, né, gente? De uns. Não, pode ser cada um deixar uma. Umas coisas que a gente fala. Se a gente mesmo fazer pequenas gravações disso, eu posto no Insta. Seria legal. Maravilha. É verdade, boa. Fazer fácil. Falou, pessoal. Um beijo. Abraço, Falou, galera. beijo. Tchau, tchau, Tchau. Beijo, gente. tchau.